sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Lições de Camilo. Nesse programa a gente está discutindo um pouquinho do livro Educação e Vivências, do médium Raul Teixeira, do Espírito Camilo. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a lição 6, que fala sobre educação e drogas. Como vocês sabem, diferente do outro quadro que a gente tem por aqui, nesse a gente não lê toda a lição porque ela é mais extensa. Então, a gente dá uma pincelada do que é que esse espírito amigo nos traz sobre o tema, que nesse caso, educação e drogas. E é muito interessante que o Camilo começa esse capítulo falando justamente do quanto que o quadro de toxicomania que a gente vive hoje no mundo é preocupante e aterrador. É interessante porque ele não traz meias palavras, ele não tenta colocar panos quentes e existe um consenso de que a situação é grave, tanto em países pobres, em países em desenvolvimento e países ricos. Famílias pobres, famílias ricas. É como se nenhum de nós estivesse imune e por isso fica tão preocupante a invasão das drogas, o quanto que as drogas estão cada vez mais perto do nosso seio familiar. Tanto está mais perto que todos nós conhecemos alguém que se envolveu com drogas. E já há muitos anos, não só na minha geração, mas se a gente pega gerações passadas, existem casos de alguém que se envolveu, do filho da vizinha, a prima, o primo, o filho do primo, a filha do primo. Então, é muito comum e está cada vez mais próximo o envolvimento de pessoas com drogas, necessitando até mesmo de internação. E é interessante que Camilo e Raul colocam que não vai ser fácil acabar com esse cenário. A gente está falando de um processo, a gente está falando de um processo evolutivo. Então, assim como ao longo das décadas, dos séculos, a droga foi se enveredando cada vez mais na sociedade e nas famílias, também vai ser um grande processo de anos, décadas e séculos para que a gente retire essas substâncias químicas da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa convivência. Diante disso, a gente já começa a destacar alguns pontos do que Camilo nos traz na lição, e a primeira é quando ele diz: é preciso um pouco de meditação para verificarmos que tudo começa na intimidade frágil de cada indivíduo. Então ele já dá uma pincelada aqui da necessidade de um fortalecimento emocional, de um fortalecimento da identidade, de um fortalecimento do eu, para que não tenha espaço para a entrada das drogas, para a entrada das substâncias químicas. E ele continua dizendo: a busca da imitação irrefletida, os processos fugitivos que as fobias engendram, os processos de revolta e desejo de vingança contra o meio social, a exibição vaidosa que se apresenta como última expressão da moda marginal, as graves teias de imperceptíveis ou declaradas tramas obsessivas. Então, a gente tem aqui 6 pontos que Camilo destaca que contribuem para essa intimidade frágil e que contribuem para o envolvimento com as drogas. O último que ele destaca, a gente pega aqui na doutrina espírita, que são as obsessões que existem sobre os indivíduos que estão envolvidos com drogas, de irmãos que já desencarnaram, que precisam dessa substância ou que estão tentando causar o mal ao encarnado. E ele continua discorrendo, e aqui a gente entra num campo um pouco mais psicológico, em que ele fala: mas em todas as situações, o âmago de cada um carrega as tintas fortes de frustrações ou rebeldia, ou está assinalado por intensos vazios ou desmotivação para viver, ou leva ainda as marcas da personalidade hipocondríaca ou exibicionista. Então aqui a gente vai um pouquinho mais a fundo ainda do que é essa intimidade frágil. E quando a gente fala de intimidade frágil, a gente está falando de lá no fundo frustrações, ou até mesmo rebeldia. A gente está falando desse vazio que cada vez mais pessoas sentem no mundo. Não é comum, eu enquanto profissional da psicologia, não é raro chegarem pessoas no consultório falando: eu sinto um vazio que eu não sei de onde vem, porque existe, mas existe, muitas vezes a gente tenta conviver com ele. Não, esse vazio ele deve ser olhado, porque tudo que está vazio a gente vai tentar preencher de alguma forma. E muitas pessoas preenchem esse vazio com as drogas.
Existem os outros casos, preenchem com drogas, preenchem com a bebida alcoólica, preenchem com o sexo, preenchem com festas que não tem fim. Mas aqui, como o nosso foco aqui é drogas, vamos falar delas. As pessoas vão preencher, nós vamos preencher esse vazio que a gente não olha com cuidado, que a gente não olha com um profissional capacitado, com as drogas. E também temos as marcas da personalidade hipocondríaca ou exibicionista, que são aquelas pessoas que querem mostrar que o que elas fazem é bom, que elas conhecem muita coisa, que elas vivem tudo que é melhor, do bom e do melhor. Mas isso é relativo, bom e do melhor para quem? Onde que as drogas têm sido boas, onde que as drogas têm ajudado de alguma forma a sociedade e as pessoas individuais mesmo. E muito interessante, Camilo continua discorrendo e ele fala que não é, a questão das drogas não é apenas uma questão policial ou política. E essa é uma discussão que existe muito forte na nossa sociedade hoje em dia. Fala-se de que a polícia tinha que reprimir, os políticos que tinham que atuar e fica um jogando a bola para o outro e ninguém resolve o problema. Essa é a grande verdade. Qual que é a proposta de Camilo e Raul aqui? A grande solução é a educação. Por que que não é só uma questão de polícia? Porque não tem como a polícia ficar protegendo cada lar que existe no mundo. Não existe contingente policial para isso. Por isso que a gente vai para onde? Para a educação, porque a educação ela vai estar dentro de casa, ela vai estar no lar, ela vai estar trabalhando na transformação das pessoas. E é isso que vai impedir a entrada das drogas no nosso lar, na nossa casa. Não é uma pessoa parada ali na frente cuidando, vigiando o nosso lar, o nosso bairro, a nossa quadra 24 horas por dia, não tem como. Tem que vir da gente, a transformação ela tem que vir da gente e ela vem da gente com a educação. E aí a gente está falando desse poder de transformação da educação, certo? E Camilo fala também que não são os rótulos sociais que vão mudar essa nossa situação. Não são esses rótulos. Ele coloca assim, concluímos assim, que não serão os rótulos sociais que livrarão a humanidade dessa hecatombe, mas sim os elementos morais gerados pela mais digna e nobre atuação educacional. Vamos lá. Aqui ele está falando então que não são os rótulos sociais, não são os políticos, não são os policiais que vão mudar. É essa educação transformadora e essa educação baseada em elementos morais. Mas atenção, quando a gente fala de elementos morais aqui, a gente não está falando de julgamentos moralizadores, a gente não está falando de moral. Não é nada disso. Mas elementos morais no sentido de caráter, de construção de caráter, de transformação de caráter. Porque quando a gente fala de julgamentos moralizadores, daquela moral que nos é imposta, a gente está falando, como Camilo disse, de memorização de aforismos. E não é isso que a gente busca. A gente busca a moral referente ao caráter, a transformação do caráter. E isso é super importante. Camilo fala, é dessa educação, exemplo e vivência, amor e responsabilidade, o de que estão necessitando as nossas variadas sociedades. Ou seja, o que a gente precisa? O que nós, sociedade, o que nós, seres humanos, estamos precisando? Educação, exemplo, vivência, amor e responsabilidade. Tá aqui a nossa educação, estão aqui os nossos elementos morais. E por fim, o que é muito importante destacar, e agora a gente já pega mais ainda no espiritismo, que é uma doutrina consoladora, que é uma doutrina que nos traz diversos conhecimentos. Camilo diz o seguinte: nenhum processo de toxicomania está dissociado dos processos das almas enfermas. Olha que importante. Ele está fazendo uma relação aqui. O processo de toxicomania está diretamente relacionado com o processo das almas enfermas. Espíritos sadios não se deixam envair pelas drogas. Ou seja, espíritos sadios não deixam as drogas adentrarem a sua vida, não deixam as drogas entrarem pela porta da frente da sua casa. Por isso que a toxicomania e as almas enfermas estão diretamente relacionadas.
Tá, e aí, Laís, o que eu faço com isso? Você me deu uma informação, qual é o meu caminho? Camilo nos diz, somente o esforço pelo autoconhecimento e a busca do Cristo no cerne da alma, no empenho de higienizar a intimidade, é que predisporão cada ser para a anelada libertação. Então, o que a gente está falando de autoconhecimento aqui? É entender aquele vazio que eu falei mais cedo. Por que eu estou precisando recorrer às drogas? É entender o que eu quero para a minha vida, qual é o meu caminho, essas companhias são boas, essas companhias vão me levar para um caminho de crescimento ou vão me levar para o fundo do poço? Isso é autoconhecimento. Por que eu ando tão triste? Por que eu tô sem vontade de viver? Que vazio é esse que eu não consigo preencher? Como que eu tô me relacionando com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho? Isso é autoconhecimento. E aliado também à busca do Cristo no cerne da alma, que é um grande convite do Espiritismo, do cristianismo, para os nossos dias, para a nossa caminhada, para a nossa evolução diária. Então, em resumo, o próprio título da lição do capítulo nos diz educação e drogas. A grande solução para as drogas é a educação. É a educação transformadora de caráter, é aquela educação que atinge o máximo de pessoas possível. Evidente que aqui entram questões de políticas públicas, aqui entram questões políticas de acesso à educação, de dificuldades de países em desenvolvimento, mas existe também aquela educação que a gente pode levar para cada lar. Então, qual é a sua responsabilidade? Como que você pode levar essa educação transformadora de caráter para os lares que você conhece? A gente não precisa esperar só as autoridades se movimentarem. Elas têm essa responsabilidade e isso é função delas. Mas a gente também pode auxiliar de alguma forma. Então, como que você pode auxiliar aquelas famílias que estão perto de você? Esperamos que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!